Salmo 87. Vou pedir que a igreja me ajude, são 7 versículos. Eu lerei os ímpares e os irmãos os versos pares. Nesse período nós vamos ler o Salmo todo. E como esse título que está em itálico faz parte do texto deixado para nós pelos maçoretas, faz parte do texto hebraico, então é bom você sempre lê-lo, que apresenta o ambiente dos salmos, o autor, etc. Então, Salmos dos filhos de Corá, cântico. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Fundada por ele sobre os montes santos, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Que Deus aplique em nossos corações o texto. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine quando nos aproximamos da Tua Palavra. Ainda que a Tua vontade seja claramente exposta nas Escrituras e tenha um correspondente dentro do nosso coração, porque fomos feitos à Sua imagem, mesmo assim, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine, porque somos pecadores, muito envolvidos com nossos próprios projetos, nossos sonhos pessoais, e isso tudo, Senhor Deus, nos tem afastado do reino do Senhor. Que nosso desejo seja cumprir o Teu plano e fazer a Tua vontade, porque sabemos que tudo nos será acrescentado quando buscamos em primeiro lugar o reino do Senhor. Abençoe e ilumina cada irmão, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, lá por 1966, um artista já bastante conhecido no mundo, né, os irmãos também já ouviram falar dele, um inglês de Liverpool chamado John Lennon, disse uma frase no auge dos Beatles, né? Ele disse uma frase interessante, ele disse: o cristianismo vai diminuir até desaparecer, e vai sumir. Ele completou dizendo: Jesus Cristo é um cara legal, mas seu ensino é muito simples. Foram essas as palavras dele em 1966. Retrocedendo algumas décadas, Stalin dogmatizou, asseverou de forma categórica que no ano 2000 as igrejas estariam vazias e teriam apenas algumas cabeças brancas povoando, mantendo ainda a igreja, mas que ela não existiria mais. Foi o vaticínio de Yusuf Stalin. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que essas pessoas se importam tanto com o cristianismo e com as igrejas? Por que tinha um lugar tão importante na época que eles disseram? Porque o stalinismo e todo o movimento marxista sempre considerou, e isso tem frases deles, que o cristianismo era o grande inimigo a ser batido. E eles julgavam que iam vencer essa batalha, distribuindo conhecimento e com uma sociedade superior que estaria ocupando hoje o nosso país, ocupando o mundo. E por isso a igreja não teria mais lugar, os jovens seriam tão inteligentes que não estariam mais aqui. E Lennon, como alguém que conhecia esses escritos, também compartilhava disso. E foi nessa mesma reportagem que ele disse que os Beatles já eram mais famosos que Jesus Cristo. Eu não fico ofendido de jeito nenhum com essa frase,
Porque se isso for verdade, ou era verdade na época, isso não nos afeta. Mas me preocupa o fato dele dizer que o cristianismo desaparecia. Eu quero dizer que, se os irmãos olharem lá por 1989, a União Soviética, que nasceu a Revolução foi em 1917. Em 1919, ela se estabeleceu como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com a queda do Muro de Berlim, que foi feita exatamente para impedir que quem estava debaixo do regime comunista fugisse do totalitarismo e da ditadura que eles tinham lá, fugisse para o outro lado, foi feito um muro em Berlim. Quando esse muro caiu, foi a derrocada e se escancarou para o mundo que estava por causa da corrupção, dos subornos, dos assassinatos, foi a falência do regime comunista. John Lennon, em 1980, dezembro de 1980, levou um tiro de um fã, estaria completando, eu imagino, hoje uns 71 anos, ou por aí, uns 81. Se não me engano, ele nasceu lá por volta de 43, me parece, 42, então ele teria mais. Estaria chegando aos 80. Ele não viveu para ver o cristianismo ainda forte e vivo no mundo, e todas as outras ideologias passaram. Aqueles cantos de dê uma chance à paz e tudo desapareceram. E foram trocados pelo cântico da boquinha da garrafa, de qualquer outro lado, eu quero tchu, eu quero tchá. É assim que a arte foi substituída. E se você ler as letras dos funks de hoje, você vai ver, eu não me lembro de nenhum para citar para os irmãos, mas vai ver que realmente não há nada para contribuir. Então cadê essa sociedade melhor que foi pregada, tão superior que o cristianismo se tornaria obsoleto? É porque uma das maneiras de você derrubar o seu adversário é diminuí-lo. Às vezes ele é tão grande e tão extraordinário que você tem que fazê-lo pensar que ele não é nada. E essa é a tática da mídia hoje, é a tática do mundo para tentar fazer você pensar que ser igreja é uma coisa dispensável e supérflua, que você não faria falta para o mundo. Bom, eu não sou crente na mídia, ela já me deu provas de que ela mente o tempo todo, mas sou crente em Jesus, que sempre disse a verdade. E Jesus disse que a igreja dele é o sal da terra e a luz do mundo, ela é imprescindível para o mundo. Então uma tática que o inimigo sempre vai usar, e nossos opositores, por ignorância, ou por maldade mesmo, vão tentar sempre nos colocar como ultrapassados, como alienígenas, como pessoas alienadas, ou como pessoas que não têm nada para contribuir num discurso antigo. Esse texto nos ajuda a verificar se isso é verdade. Porque não pensem que Israel não passava pelo mesmo tipo de humilhação, dessa tática, de tentar fazer do inimigo, alguns fazem por ignorância, só estão repetindo, e as pessoas no mundo são muito assim. Tem gente que se julga intelectual e na verdade só está repetindo coisas que ele nem pesquisou e nem averigou. Esse não é o bom intelectual, mas tem muitos por aí. E eu quero chamar a sua atenção para os pensadores, e você como pensador, porque Deus te deu um cérebro, te deu inteligência, para você olhar para esse salmo. Israel era extremamente humilhado onde quer que fossem. Vocês se lembram que no Egito, segundo o que aprendemos aqui numa boa aula que tivemos, eles foram gradativamente sendo absorvidos como escravos de Faraó, até o ponto que Faraó não queria deixá-los embora porque eles eram imprescindíveis para a riqueza do Faraó. Eles trabalhavam nas propriedades de Faraó e Faraó precisava deles. Então por isso que o Faraó os libertou e depois pensou quanto ia doer no seu bolso, mandou buscá-los. Por 2 vezes ele se arrependeu, e o texto 3 vezes na verdade. As 2 primeiras vezes a Bíblia diz que endureceu-se o coração de Faraó. Esses detalhes que a Bíblia, na narrativa bíblica são interessantes, por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, elas são reveladoras. A primeira vez diz, endureceu-se o coração de Faraó e ele impediu o povo de sair.
A segunda vez diz, endureceu-se o coração de Faraó. Na terceira vez, a narrativa de Moisés nos diz, e Deus endureceu o coração de Faraó. Olha que interessante. Pode ter algum recado para nós nisso? Possivelmente tem. Então Israel sempre foi importante, mas tratado como se fosse desprezível. Na Babilônia, da mesma forma, achavam que a música de Israel, Salmo 137, você vai ver, era uma música linda, bonita, mas era só isso. O Deus de Israel eles não queriam. E os hebreus recusaram-se diante dos seus opressores, que exigiam canções deles e que eles cantassem alegres. E eles chorando dependuravam suas harpas nos salgueiros. O salgueiro você conhece, tem muitos pela cidade, é muito bonito. Aquela árvore que parece que derrama suas folhas, né? Ou conhecido também como chorão. Então nos salgueiros eles despenduravam a harpa e diziam assim, não cantaremos cântico do Senhor em terra estranha. Eles tinham muito mais para dar para os babilônios, como realmente deram, através de Daniel, através do profeta Ezequiel, e através até mesmo do profeta Jeremias. Eles tinham muito mais para dar durante o cativeiro do que a música. Então é importante que nós acordemos, Israel sempre foi humilhado. Um estrangeiro que entrava ali ia falar, que povo ridículo. A gente não acha uma estátua dentro da cidade de Jerusalém para adorar. Em todo lugar que você vai para os filisteus, você tem vários Baals, tem vários deuses, você pode ir lá cultuar um deus. Você vai no Egito, você tem Osíris, Ísis, tem centenas de deuses. Vai na Babilônia do mesmo jeito. Em todo lugar tem. Israel não, adora um único Deus e não tem estátuas dele. Que povo atrasado. Que povo tolo. Salmo 115 nos mostra isso. Se você ler bem no começo, diz assim, o salmista pergunta para Deus, por que dizem as nações? Qual a razão das nações dizerem, onde está vosso Deus? E o salmista diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Porque os deuses deles não passam de ídolos. Eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam. Salmo 115, depois vejam lá. Israel é humilhado porque não tinha um Deus para mostrar para as pessoas. Mas eles tinham. Só que não era um Deus visível. Não poderia ser visto com os olhos. Não podia ser tocado. Não era obra da mão de artífices, de artistas. O Deus de Israel já existia muito antes do homem. Portanto, não podia ser resultado do trabalho de um homem. Então Israel tinha toda a lógica do seu lado e era tratado como se fosse um povo sem lógica. Um povo tolo. Assim sempre aconteceu, com a igreja não foi diferente. Sempre foram ridicularizados. E aqui, nesse salmo, o salmista vai dizer exatamente o contrário, que Jerusalém é a cidade mais espetacular do mundo. Vai apresentar para nós 3 razões por que Jerusalém é a cidade mais espetacular que existe. Ainda que as pessoas falem na sua frente que ela não vale nada, por trás eles admitem que ela é importante. Vejam só os elogios. Ele diz que a cidade é maravilhosa por aquilo que ela é. Depois, ela é extraordinária também pelo povo que ela traz dentro dela, principalmente pelo povo. E na última estrofe ele fala que é extraordinária pela contribuição que nos dá. Então eu queria que nós pensássemos nesses aspectos, para ver que por mais que nos humilhem, nós somos imprescindíveis para o mundo. Um soldado romano fez isso certa vez. Um espião romano que foi mandado, um imperador estava sendo pressionado por alguns dos seus conselheiros para perseguir e acabar com a igreja. Então ele manda um emissário, tem essa carta guardada na história, manda um emissário para pesquisar para o Império Romano quem seriam os cristãos. E o relatório é extremamente impressionante, porque o enviado manda a seguinte carta, disse, olha, esse povo tem alguns defeitos, tem vários defeitos sérios, um deles, eles não se juntam com as festas pagãs e nem fazem orgias, como os povos fazem. Acreditam que o único Deus que existe é o Deus deles, falando dos cristãos. É o Deus deles. Os outros,
Eles excluem, são muito exclusivistas. Não participam das nossas festas, etc., nem do culto do imperador. É um povo muito exclusivo na adoração dos seus deuses. Porém, algumas virtudes esse povo tem. E ele começa a enumerar. Ele diz, eles pegam um ladrão, e esse homem, quando entra para eles, se transforma num cidadão de bem. Onde eles entram, o roubo diminui, a violência diminui, a ordem se estabelece e eles ensinam a obedecer o império. E ele faz esses elogios e mais alguns e conclui a carta dele dizendo, assim, aconselho ao imperador não levantar perseguição contra o cristão. Porque assim como a alma, o corpo precisa da alma, assim o império precisa dos cristãos. Essa é uma análise honesta, porque ela não foi feita para um cristão. Isso é a conversa entre eles. E é algo que está aqui nesse salmo, segundo os filhos de Coré nos colocam, Israel realmente sobressai a todos. Em primeiro lugar, como eu disse, por aquilo que ela é. E aí depois nós vamos poder aplicar isso à igreja, claro, porque somos o novo Israel de Deus e passamos pelas mesmas coisas. A primeira coisa que ele fala é a respeito da firmeza. Todos os comentaristas concordam que o salmo começa muito abruptamente. Alguns que não são lá muito ortodoxos chegam a acreditar que perdeu-se alguma frase aqui, que o que foi copiado, porque é muito abrupto. Fundada, mas outros já dizem que não, que possivelmente a ideia é que realmente chegar de sola e dizer, fundada por ele, ou seja, fundada por Deus sobre os montes santos. Era uma cidade firme. Salmo 125 fala sobre isso. Diz, como os montes estão em torno de Sião, assim é Deus em volta do seu povo. A firmeza vem de Deus. Quem fundou foi Deus. A ideia de fundação faz referência aos alicerces das casas, ao alicerce do templo, que estão colocadas sobre o monte e por isso são inabaláveis. Então, aqui, a alusão não é só... A gente vê falando da beleza, da glória, mas a primeira alusão é a firmeza desse povo, dessa cidade. Então, o que é dito aqui? Ele diz, fundada por ele, ou seja, por Deus, sobre os montes, Deus escolheu entre vários montes, entre vários lugares, foi aquele que ele escolheu, né? Onde o Monte Sinai olha para o Monte Moriá e tem um vale no meio. Cercada de montes está assim Jerusalém. Aí ele diz, fundada ele sobre os montes santos, o lugar escolhido por Deus. E a segunda razão é porque ele é amável. Além de firme, é amável. A cidade é amável. Diz que o Senhor não diz respeito aos homens. Você pode pensar em alguém que tenha melhor gosto, seja mais exigente do que Deus? Nós cantamos para Deus, mas o nosso cântico está à altura. O coral mais afinado do mundo cantou, quando canta à altura de Deus, nós apreciamos. Deus sim pode ser mais exigente que todos. E mesmo sendo assim, Ele ama as portas de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar. Então primeiro fala do fundamento e agora fala das portas de Jerusalém. Por que Deus ama? Porque é por ali que entra o povo para adoração. Como eu estou dizendo, os olhos do Senhor estão voltados para o seu povo, para a sua gente. Povo que Ele escolheu. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse povo, mas aqui diz, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de todas de Jacó. Então pode pensar em qualquer outro lugar, dentro da própria nação, dos limites de Israel, pode pensar em qualquer outra cidade, nenhuma se compara aos olhos de Deus a Jerusalém. Ele acha lindo, é isso que está colocando. Deus ama. Uma cidade firme, fundada por Deus, e que Ele olha com o maior prazer para ela, né? Então, se é assim para Deus. E não somente isso, mas por todo mundo, coisas gloriosas falam de Israel. Veja o verso 3, há um reconhecimento disso. Então diz, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Então nós percebemos que ela é notória pela sua firmeza, pela sua beleza, e as pessoas reconhecem, conversam
Jerusalém é o assunto das pessoas, apesar de que, pessoalmente, eles nunca admitirem. Quando eu converti, uma das coisas que eu tinha por meta era que cada irmão meu convertesse e fosse salvo por Jesus. Graças a Deus, Deus fez isso, porque eu não tinha condição até por morar na mesma casa, mas meu irmão mais velho desdenhava muito do Evangelho, reclamava que eu estava ficando fanático, coisa desse tipo. E um dia eu conheci uma amiga dele. E aí ele me apresentou tudo e saiu para lá, ficou a moça conversando comigo e a amiga dele disse o seguinte, que trabalhava com ele num laboratório, me disse a seguinte frase: você que é o Josider? Falou, sou eu. Ah, é você que sabe a Bíblia de capa a capa? Eu falei, não, tem muita coisa na Bíblia que eu não sei de cor, mas não, porque seu irmão fala que você sabe a Bíblia de cor e tudo. Então ele admirava, mas não falava isso para mim. Para mim eram só críticas. Para os outros ele se gloriava de ter um irmão e falava de uma série de virtudes e tudo, até porque na época ele bebia, fumava e eu não fazia isso. Ele sentia orgulho da pessoa que eu me tornei. Isso com meus 1 ano, 2 anos de convertido só. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, que a mídia nos arrebenta e lá por trás eles mesmos pensam, nós somos conhecidos, somos assunto. A igreja é assunto, não tenho dúvida, até por aqueles que fingem ignorá-la. Mas Jesus falou, tem a ver com o nosso texto, eu tenho certeza. Jesus falou para os discípulos, brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vendo elas os homens glorifiquem a Deus. E sabe o que Jesus disse em seguida? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Vocês acham que ele não tinha Jerusalém em mente? Evidente que sim. Então ele menciona Jerusalém, relacionando Jerusalém com os discípulos e a igreja. Então vejam só que não se pode esconder aquilo que essa cidade é. Não esqueça que o meu ponto aqui é que você, como igreja, é imprescindível para o mundo. E se você não faz parte da igreja, então faça rapidamente, porque as coisas estão caminhando muito rápidos. E não perca tempo. Ele diz, o Senhor ama as portas de Sião mais do que a habitação de Jacó. Gloriosas coisas têm se dito sobre ti, ó cidade de Deus. Aqui em seguida não consta no nosso texto revisto, mas tem o sinalzinho Selá. Selá era uma pausa que se fazia para as pessoas meditarem no que foi cantado, para orarem, não se sabe direito. Alguns acham que é uma pausa que se faz, alguns estudiosos, para que as pessoas ouvissem uma música instrumental e depois entrava de novo. Então a mesma melodia era instrumentalizada, era só instrumentos, e depois em seguida começava o salmo. Também há estudiosos que chegam ao ponto de dizer que o Selá é um sinal que você vê nos salmos de que vai haver uma modulação, uma mudança de tom. Então o tom sobe na próxima. São especulações que se fazem para tentar entender o Selá. Mas aqui termina uma estrofe. Por isso a Sociedade Bíblica coloca a segunda estrofe, que nos mostra que Deus é conhecido também, Jerusalém é conhecida pelo povo dela. Que no mundo inteiro se menciona sobre ela, e quando se fala dela, diz, aquele lá é de lá. Eles são reconhecidos. Quem é de Israel, quem é de Jerusalém. Veja só o verso 4 até o 6, se não é isso, é essa a ideia. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Só uma pausa aqui. Raabe não é uma referência àquela mulher. Todos os comentaristas são unânimes de dizer um termo usado para se referir ao Egito. Por quê? Não se trata necessariamente de Raabe. É muito controvertido por que se usa o nome Raabe para Egito. Mas era assim que se chamava. Os próprios egípcios se chamavam de Mizraim, que é o nome de um dos filhos dos netos de Noé, o bisneto, que era filho de Canaã. Mizraim foi quem colonizou o Egito e os egípcios eram descendentes dele.
Então, Raabe possivelmente é uma alusão a um deus que cultuado no Egito e que era um monstro gigante e que os egípcios adoravam. Possivelmente esse Raabe não é uma referência àquela cananita que talvez recebeu o nome em homenagem a esse deus que era adorado. Então, a Babilônia, se você olhar, fica lá na Mesopotâmia, na entrada ali para você chegar no Paquistão, na Índia. E o Egito fica aqui embaixo. Depois que você passa a Península do Sinai, passa primeiro pela faixa de Gaza, Península do Sinai, chega no norte da África, no Egito. Então, entrando para o centro da Ásia, em todos esses lugares se falavam dos hebreus que eram dispersos. Só, dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia, estava no caminho do Egito, e Tiro, que atualmente seria a região do Líbano, como Etiópia, literalmente no hebraico, Cush. A Etiópia fica na África, né? Também descendo ali para a península, no caminho da Península Arábica ali. E ele diz, essas pessoas dizem, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram lá. Estão percebendo? Então, por mais que tentem ignorar, eles reconhecem porque é diferente o evangélico. Peço permissão à minha esposa para contar uma história de duas colegas de trabalho dela, que trabalhavam e tal, etc. Uma era mais amiga e a outra nem a conhecia. Um dia, essa que nem a conhecia sentou do lado dela e disse o seguinte, você é evangélica, não é? Ela disse, sou. Por quê? Porque eu reconheci pelo seu jeito diferente que você é e tal. E aí começou a contar os problemas que ela tinha com o marido, porque ela não era casada, era só amaziada. E o tanto que sofria com os ciúmes e tudo. Ela então levou essa amiga a ir para o gabinete para se aconselhar e tudo. E no gabinete essa moça entregou-se a Jesus. Algum tempo depois, o seu marido me procurou no gabinete, estava com uns assuntos muito perdidos, então eu falei, você quer fazer uma oração entregando a Jesus, não é? Porque o assunto dele não fazia sentido dele me procurar numa tarde em que ele tinha que estar trabalhando, mas ele estava desesperado. E ele então se ajoelhou comigo no gabinete, entregou sua vida a Jesus também. Foi uma família salva. Ele chegou em casa e pediu a moça em casamento, porque todo dia de ceia ela chorava muito porque ela queria tomar da ceia. Ele, sabendo disso, sabendo que ela precisava casar-se para se tornar membro da igreja, foi até ela e pediu em casamento naquela mesma tarde. E no dia seguinte ela descobriu que estava grávida. Olha que bênção, ela já estava pedida em casamento, contra a família dele, que não queria. Ele enfrentou a família, casou-se, e os dois foram recebidos como membros da igreja. Uma outra colega também trouxe seu marido, que mais tarde se tornou diácono da igreja. Simplesmente porque a pessoa percebe que há uma maneira diferente de lidar com os problemas, de reagir aos insultos, de reagir às piadas, à ironia, de reagir à vida. Então a igreja de Deus é realmente imprescindível, por mais que queiram nos ignorar, por mais que nós mesmos aceitemos o rótulo de sermos fúteis e desprezíveis, nós aceitamos, continuamos a ser imprescindíveis para o mundo, provocando transformação no mundo. Então, eu gostaria que os irmãos observassem que aqui ele diz que eles reconhecem, esse e aquele nasceram lá, porque o comportamento é diferente. O hebreu era diferente. E aí, no verso 5 termina, o próprio Altíssimo a estabelecerá. Quero lembrar aos irmãos que Israel, por algum tempo, foi cativo, foi vassalo, né, de algum tipo de império ou de reino ali da região mesmo. E a Bíblia nos conta a respeito de um homem chamado Naamã, que aparentemente para os outros era um grande guerreiro, porque era um general altamente inteligente, vitorioso, não era isso? Mas por baixo da armadura, em casa quando ele tirava,
ele estava sendo consumido pela lepra. Um homem que estava ficando, inclusive, feio. Isso que a lepra faz, ela vai destruindo, vai tirando partes do corpo. Esse homem era leproso. Mas por bênção de Deus, uma pessoa que ele fez escrava, uma menina, era uma dessas hebreias que é citado nos Salmos dos filhos de Coré, que foi reconhecida. E ela não suportou aquela vida de angústia de um homem que aparentemente para os outros, com a armadura, era um grande herói e em casa era um derrotado. E ela disse: na minha terra tem um homem de Deus. Falou para a senhora dela: manda o meu senhor para procurar esse homem de Deus, porque Deus é com ele e ele vai ficar curado. Vocês conhecem o resto da história de Naamã. Naamã se julgava muito importante. Eu vou tomar banho nessa água lamacenta. Aí um conselheiro dele, com bom senso, falou: se ele te pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? O que te custa banhar 7 vezes aqui nas águas do Rio Jordão? E quando Naamã levantou, depois da 7ª vez que ele tomou banho, a sua pele estava como que de uma criança. Naamã foi curado. Porque não somente o povo é especial, mas o único Deus que existe está com esse povo, escolheu esse povo. Portanto, quando tentarem colocar para você a pecha de desprezível, lembre-se dessa história, de como Deus foi com Israel, assim seria conosco. Mais de perto ainda, porque Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos em frente cumprindo nossa missão. Mas olha que interessante aqui, o próprio Senhor estabelecerá. E olha o verso 6, terminando essa estrofe, sobre o povo. Então é um povo especial por causa daquilo que a cidade é especial por causa daquilo que ela é, e também é especial por causa do seu próprio povo. E aqui, verso 6 diz: o Senhor, ou seja, o próprio Deus, ao registrar os povos, dirá. Então, registrando os povos, a ideia aqui é de um julgamento, de um pedido de contas. O próprio Deus vai dizer: este nasceu lá. Você já deve ter lido o Salmo que diz: os que esperam em ti jamais serão confundidos. Não é isso? Pode estar misturado na multidão e Deus está vendo: opa, esse é de lá. Esse é dos meus. É da minha cidade querida. Esse é da minha igreja. O apóstolo Paulo usa até uma figura interessante, parecida com essa. Paulo diz que no dia que você crê no Senhor Jesus, que você converte, que você entrega a sua vida a Jesus, Deus te dá o Espírito Santo dele. E você fica selado, e ele também é o penhor para o dia do resgate. Já leu isso lá em Efésios, no início? Pois é, versículo 13 e 14, Paulo diz isso do capítulo 1. Agora, olha que coisa extraordinária. Por que Paulo diz isso aos Efésios? Porque Éfeso ficava no caminho do litoral e era uma cidade portuária, né? Estava ali perto do porto, pelo menos. E então as pessoas cortavam madeira na mata e a madeira descia pelo rio e eram paradas na cidade de Éfeso. Só que antes as pessoas punham o penhor delas. Como você marca uma vaca, a madeira era marcada. Então o penhor ficava nela, até o resgate. O rio levava, quando você chegava na cidade, o que as pessoas faziam? Esse é meu. Pela marca, ele podia resgatar aquilo que era dele e vender a madeira, fazer o que fosse fazer com aquilo. Isso nos mostra, a figura que Paulo está usando, que é pelo Espírito Santo que Deus vai nos reconhecer. Somente alguém que converte, que entrega o seu coração a Jesus, foi regenerado pelo Espírito Santo, que a Bíblia nos chama de batismo com o Espírito Santo. Regeneração é isso, tá? E batismo é regeneração. É a capacidade que o Espírito Santo te dá de enxergar o que você não via. Então só converte um homem tocado por Deus, movido pelo Espírito Santo. Só são convertidos aqueles, por isso é que a Bíblia fala de eleição. Só se convertem quem o Espírito mover. E daí serão reconhecidos no dia do juízo, serão resgatados por Deus pelo penhor. Então o próprio Deus, quando estiver registrando as nações, fazendo o acerto de contas, sabendo quem é quem no mundo, vai dizer: este é lá de Jerusalém, esse não é daqui. Aquele é de Jerusalém. Tá? Então, queridos, prosseguindo, é só dizer que depois do verso 6 tem mais um
sinal Selá, ou Sela, que seria a pronúncia mais Sele, que está aqui. No verso 7, encerra dizendo também, com muito júbilo, pela contribuição. Por que é que os cantores, e aqui também a menção de instrumentistas, tá? Você vai ver na versão atualizada, corrigida, que é mais antiga, que vem os cantores e os instrumentistas, aqueles que tocam instrumentos, vão entrar saltando de júbilo e entoarão. O que eles vão cantar? Qual que é o conteúdo? Todas as minhas fontes são em ti. Ou seja, o que dá força para esses homens cantarem e tocarem? O que faz com que eles tenham motivação para tocar? É o próprio Senhor, que é adorado em Jerusalém. Aquelas portas que Deus ama, porque por meio delas o povo entrava, era o caminho do templo. Então, as portas de Jerusalém são amadas por Deus por isso. Porque podiam estar morando onde fossem, em qualquer lugar do mundo. Nos dias das festas, eles iam se reunindo. O narrador bíblico, de historiador, fez uma pesquisa e disse que a narrativa dele é que era uma das coisas mais lindas. Era quando Israel vinha descendo, lá de Efraim, lá de Gileade, que vinham de vários lugares, vinham do estrangeiro, eles iam se encontrando no caminho, descendo para a festa de Jerusalém, para cultuar Deus e Yahvé. E de repente aquele sujeito veio ver um amigo que ele fez na outra vez que ele desceu para a festa. E viu que a filhinha dele já cresceu. E eles vinham conversando e cantando ao Senhor. Por isso você vê tanto cântico de romagem, não é isso? Que literalmente é cântico dos degraus. Porque é o cântico da caminhada. As pessoas vinham cantando hinos a Deus. Era um povo conhecido no mundo inteiro pela sua alegria. E de onde vinha a sua alegria? A sua alegria vinha do Senhor. Então, queridos, quando quiserem desenhar você como alguém, fala, eu sou crente, e a pessoa olha assim e fala, e daí, né? Você não faz falta para o mundo. Se as igrejas evangélicas, alguns, principalmente marxistas, mas ateus de forma geral, diriam, o dia que não tiver igreja, o mundo vai ser muito melhor. Estão enganados. Esse mundo foi criado por Deus e a igreja é o povo de Deus. Quero lembrar a você as próprias palavras de Jesus, quando falou do fundamento da igreja. Aqui fala do fundamento de Jerusalém. Não tenho dúvida que há semelhança. Mas Jesus fala que ele está construindo uma igreja. E ele diz que a igreja é dele. Então, ai de quem disser que a igreja não é nada? Alguém que disser que a igreja prejudica e atrasa o mundo, vai ter que dar conta disso a Deus, porque a igreja é o que há de mais evoluído, mais lúcido no mundo hoje. É a igreja que prega as palavras de Jesus. E eu quero te desafiar a isso. A que você olhe para esse salmo, olhe para si mesmo e vê que somos, como igreja, imprescindível e extraordinários. Por aquilo que nós somos, que Deus nos fez ser, como disse Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então foi Deus que te trouxe e que te elegeu. Até as boas obras que a igreja faz, é curioso, né? Efésios 2:10 diz que Deus somos feitura dele, criado, a palavra para feitura lá no grego é poemê, que gerou a nossa palavra poema. Somos um poema de Deus, na verdade a ideia é de uma escultura de Deus, criados para praticar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então há tanto carinho de Deus, Ele está no começo, no fim, está na base, Ele está nos protegendo sobre nós. É o Senhor conosco. Como que alguém pode dizer que a igreja é desprezível? Eu não sei se eu vou ser da igreja um dia, se eu não vou ser. Não é uma questão de escolha, é a única saída que você tem. E aí Jesus nos ensina. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele, e é ele que está construindo. Se alguém diz que é inútil, está ofendendo Jesus, que é o grande juiz de todos nós no dia do juízo. Precisamos, com urgência, entender o nosso papel, recobrar nossas forças e voltar a fazer o que fazíamos alguns anos atrás. Uma das queixas do Senhor Jesus para uma igreja de Apocalipse foi que ela abandonou o primeiro amor.
Então nós não podemos arrefecer. O que o inimigo quer é exatamente que desanimemos, que criemos raiva uns dos outros e que estejamos falando mal uns dos outros e destruindo a igreja dele. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, está espalhando. Está espalhando o que Jesus juntou, está desfazendo o trabalho dele. Então abandone a sua prática, se ela não é prática de igreja, e volte a ser igreja. Volte a honrar as pessoas, honrar os oficiais, a estrutura, honrar os pastores. Porque se não for assim que você estiver andando, o seu inimigo é o próprio Senhor Jesus. Ou você trabalha a favor da igreja ou trabalha contra. Ou você é igreja, como disse os nossos peritos em missões, dizem, ou você é um missionário, ou você ainda é um campo missionário. Plagiando eles, ou você está evangelizando alguém, ou você ainda precisa ser evangelizado. Ainda não se converteu. Bom, essas palavras eu coloco só para dizer da grandeza da igreja. Eu queria encerrar só dando uma notícia. Algumas pessoas me deram notícia, eu mesmo não vi, mas que há uma foto, nos últimos dias de John Lennon, antes dele morrer, ele sentado numa calçada com a Bíblia aberta e lendo. O que isso significa, eu não sei, mas Deus sabe. E, na verdade, como eu disse, todos os opositores do cristianismo vão passando e ele permanece firme, porque Jesus disse que ele constrói a igreja e não permitirá que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja, ou seja, a igreja nunca vai morrer. Por isso ela não diminuiu. A igreja ensina o inverso do que o mundo quer ouvir. Vamos pegar, eu estou falando de igreja, eu já falei que o hebreu ensinava um Deus o contrário do que o povo queria ouvir. Mas o cristianismo, se você pegar o mundo, tinha uma mente grega na época. Era um mundo helenizado, graças à estratégia, inteligência de Alexandre o Grande e do seu mestre, né, que foi Aristóteles, o filósofo. Então o mundo era um mundo helenizado. E é tão curioso isso, que para o grego, e por isso para o romano, porque o romano não tinha cultura própria, o romano plagiou a gramática grega, por isso o nosso português parece tanto com o grego na sua estrutura gramatical. E dos gregos eles foram, até mesmo o próprio panteão, mudaram o nome dos deuses, mas continuam os mesmos deuses. Diana para os gregos, Afrodite para os romanos, e vai por aí. Eles vão mudando o nome dos deuses. Mas eles absorveram tudo. E é curioso, quando a gente vai estudando a história, que na mitologia grega e, portanto, romana, o herói é aquele que vence os seus inimigos e mata o seu inimigo. Jesus tinha tudo de anti-herói. Ele tinha tudo para ser a pessoa mais ridicularizada, e foi, por muitos. Eles diziam, é interessante que alguém, numa catacumba romana, arriscou para que a igreja visse quando fosse adorar ali dentro, um homem com uma cabeça de burro, e ele riscou uma cruz, e o escrito em latim está embaixo: Aleximano adora o seu Deus, chamando o cara de burro. Então a igreja é humilhada e vai ser sempre. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se caluniaram a mim, pode-se entender, caluniarão vocês também, vão dizer mentiras. Mas o que é curioso é que Jesus tinha tudo para dar errado. O que o evangelho ensinava era o contrário dos que os gregos acreditavam. É por isso que quando Paulo fala sobre Jesus, o pessoal do Areópago diz: sobre isso te ouviremos outra vez. Acharam curioso, mas não era atraente. E em 300 anos o Império Romano declarou o cristianismo como religião oficial do Império. Mataram, queimaram, jogaram na arena, fizeram tudo o que podiam e nunca conseguiram acabar com o cristianismo, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. E se no seu coração a igreja estava morrendo, você colocou como sua quinta prioridade as coisas da igreja, os trabalhos, os estudos? É assim que você fez?
Então eu quero que você lembre-se do que está sendo dito. Deus, pelo Espírito Santo, está através do texto da palavra, reavivando um fogo que é dentro de você, dizendo, continua buscando. Quem é de Jerusalém é reconhecido no mundo inteiro. Eu quero encerrar contando uma história que alguns já ouviram, mas outros não, e que é muito curiosa porque tem a ver com a terra em que eu fui criado, com Goiás. Missionários da Igreja Cristã Evangélica começaram a evangelizar em Goiás e surgiu, se você passar por Caldas Novas e quiser ir para Brasília, você vai passar por uma cidade pequenininha, chamada Cristianópolis. Tem esse nome, Cristianópolis, por causa dos cristãos que moravam ali. A história é muito simples, vou tentar ser o mais rápido possível. Os cristãos iam convertendo no interior de Goiás, e aconteceu que as pessoas não estavam, por serem católicas e contra a pregação do Evangelho e da Bíblia, as pessoas não estavam comprando nem vendendo para evangélico. Uma forma de pressionar para que a igreja morresse. Isso lá no sul de Goiás. Como eu disse, Caldas Novas talvez vocês já ouviram falar, que é a maior reserva termal do mundo. Está lá no sul de Goiás, é um patrimônio do Brasil. E um pouco acima de Caldas Novas está Cristianópolis. Depois de Pires do Rio, tem algumas cidades, você chega em Cristianópolis. Cristianópolis nasceu assim. Como os evangélicos estavam sendo impedidos de viver pelo mundo católico, um fazendeiro se converteu pela pregação do missionário e fez um arraiá dos crentes. Vou usar o termo que se usa em Goiás, arraiá, era assim que chamava. Arraiá dos crentes. Então lá nesse lugar foi se transformando numa cidade, porque o comércio ali vendia que era uma beleza. Tinha gente que vinha do mundo católico comprar de lá, porque os produtos eram de primeira qualidade, era um ambiente muito gostoso. Então, o Arraiá dos Crentes teve um progresso muito grande, porque um fazendeiro separou um pedaço da sua fazenda, fez casas e montou ali um comércio. Quem lembra do Brasil de décadas passadas, era um Brasil extremamente agrícola, não é isso? E aí as cidades eram onde se comprava. Então, foram nesse Arraiá dos Crentes para comprar. A diocese descobriu isso e tentaram fazer um arraial católico que ia vender muito mais, ia dar muito mais lucro. Não progrediu, não foi para frente. Não vendia nada. Então, por causa disso, a diocese lá de Goiás, que era um estado bastante católico, hoje é um dos mais evangélicos que tem, ainda é muito católico, mas tem muito evangélico lá. Mandaram um espião, um padre chamado Luiz alguma coisa, que eu não sei o nome. E esse padre foi espionar. Começou a fazer umas perguntas para o pastor e tal, para o missionário. Aí uma hora ele disse assim, eu queria saber uma coisa do senhor que eu não entendi. Falou, por quê? Eu não vi nenhum carteado aqui. Então vocês não têm jogatina aqui. Esses jogos que antigamente no Brasil eram permitidos. Esses jogos de sorte, roleta, essas coisas. Eu não vi aqui. Eu não vi no meio de vocês zona de prostituição. Não vi bebida. Não vi nada que o mundo pratica e tal. Por que vocês fazem tanto sucesso? Já que vocês não têm nada disso. E aí o pastor disse assim, olha, hoje à noite tem um culto. Por que você vem no culto? Você vai descobrir por que esse arraiá dos crentes faz tanto sucesso. Ele foi de noite ao culto e o pastor pregou sobre Jesus e fez o apelo. E esse padre, Luiz de alguma coisa, isso é uma história real, esse padre veio à frente e se entregou a Jesus, se ajoelhou e pediu para o pastor orar por ele. Ele se converteu. Aonde que está a graça de ser igreja? Está em ser igreja, querido. Se você não é igreja, aí você está perdendo a graça mesmo. O grande prazer é sermos quem somos, é o que nós pregamos, como nós vivemos, a retidão que o Senhor Jesus nos ensinou, a vida correta. Então, quando nós começamos a deixar de ser igreja, nós perdemos o motivo de existir. Por isso, aproveite o momento em que o Espírito Santo está reavivando esse fogo no seu coração. E lembre-se das palavras de Jesus. Nisto conhecerão que
que vocês são meus discípulos, em qualquer lugar do mundo que você estiver, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é fruto do Espírito Santo. Só ama de verdade quem tem o Espírito. O resto são imitações. Mas o verdadeiro amor só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós. Portanto, Jesus diz, esse é o crachá. Assim vão te reconhecer onde quer que vocês estejam. Ah, esse é de lá. Esse é de Jerusalém. Por quê? Porque está fundado sobre a rocha. E aprendendo com Jesus dia a dia a ser manso e humilde de coração, descobrimos como amar de novo, só sendo igreja. Então que Deus nos abençoe e tenha orgulho de ser igreja. Não orgulho pessoal, mas aquele tipo de orgulho que eu posso dizer, agradeça a Deus por ter te chamado, ter fundado essa igreja para você adorá-lo. Vamos encerrar com uma oração?